Fala comigo, estudante. Romanos 9 e o nosso desafio continua. Se ontem nós vimos o capítulo mais doce, mais solene, mais suave dessa carta, hoje nós temos o capítulo mais complexo, talvez um dos mais escuros, mal compreendidos e debatidos de toda essa carta. Paulo, depois de apresentar no capítulo 8 o plano completo do Evangelho em relação à salvação do indivíduo, desde a sua concepção até o acabamento, até a glorificação, vai falar com um pouco mais de detalhes como se dá a efetivação, no sentido de que existe uma escolha por detrás desse processo de salvação. Da mesma forma que nós consideramos que o indivíduo, que o homem escolhe, de alguma maneira, ele tem uma responsabilidade no plano da salvação, ele ouve, ele crê e ele invoca o nome, ele faz uma escolha. Existe também uma escolha divina, uma escolha soberana nesse processo. E mais uma vez, nós precisamos entrar nesse assunto já com muita disposição para ter uma humildade, porque muitas vezes esse é um assunto que gera muitos debates, divide em muitas pessoas e, quando tratado, mais atrapalha do que ajuda. Mas vamos ver o que o texto tem a nos falar sobre esse assunto. A primeira consideração aqui é que ele fala da eleição verdadeira, uma escolha verdadeira de Deus, efetiva de Deus, no sentido de que ele já fez uma escolha genérica, ele decidiu escolher Israel, essa nação, para se apresentar ao mundo, para mostrar o seu poder, as suas qualidades, para mostrar a sua administração e como deveria ser a relação com o ser humano. Mas, dentro desse povo, dessa nação, que foi escolhida no geral, no sentido macro, de forma genérica, como eu disse, existiam os que efetivamente foram escolhidos por Deus para fazerem parte da sua família, para acessarem a salvação, para acessarem as bênçãos de todas as naturezas, principalmente espirituais, eternas, que Deus vai conceder à humanidade. Por mais que muitos indivíduos, como existem hoje, tenham o sangue de Israel nas suas veias, nem todos foram escolhidos por Deus, como nós veremos no desenvolvimento desse capítulo, para serem povo de fato, para serem salvos de fato e livres da condenação de fato. Para explicar e fundamentar esse ponto, ele tem pelo menos 3 exemplos históricos da forma como Deus conduziu essa questão, esse assunto, outros episódios onde ele agiu de forma soberana, fazendo uma escolha livre, sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de responsabilidade. Ele decidiu, em alguns casos livremente, fazer algumas escolhas que por vezes pode nos chocar, pode nos contrariar. E nós veremos aqui cada uma delas. A primeira delas é o exemplo de Esaú e de Jacó, que Paulo utiliza para poder defender a sua tese. E aqui nesse exemplo nós conhecemos muito bem, eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, mas o texto diz que Deus escolheu Jacó para, de alguma forma, cuidar de um modo especial e escolheu ele para estar uma categoria acima do seu irmão, ao ponto de que o seu irmão iria servi-lo, ocuparia uma posição de maior influência, de maior poder. E através desse exemplo, nós aprendemos que a eleição não se trata de obras. Ela não se baseia naquilo que nós fazemos. Os gêmeos tinham acabado de nascer, não tinham feito nada. A única coisa que eles conseguiram fazer até aquele momento era chorar. E antes que fizessem qualquer coisa, Deus soberanamente escolhe, decide favorecer um em detrimento do outro, como acontece aqui. O critério, como nós vimos, não está relacionado a algo que nós fazemos para sermos escolhidos ou beneficiados por Deus, mas o critério é aquele que chama, essa é a expressão que Paulo usa. Aquele que chama define, aquele que chama decide, e esse é o critério. Essa é a base da eleição, não nada que nós possamos fazer para atrair a atenção de Deus. Então, esse é o primeiro episódio, o primeiro exemplo que
Paulo utiliza, resgatando do passado, um episódio onde Deus faz uma escolha, como eu disse, voluntária, sem qualquer tipo de influência, sem qualquer tipo de preocupação ou responsabilidade. Amei Jacó e desprezei Esaú. A primeira objeção que nós encontramos diante desse exemplo, e mais uma vez, Paulo utiliza essa metodologia de pensar com a mente do ouvinte. Poxa, eu acredito que talvez aqui nesse ponto eles podem ficar confusos, questionar um ponto A, um ponto B. E aqui eles dizem, ele diz esse pensamento. Aí você vai ouvir essa declaração, vai ouvir sobre esse exemplo, vai ouvir que não depende de obras, mas de Deus, que é quem chama e quem escolhe. Nós podemos dizer, mas será que Deus não é injusto? Poxa, eles não tinham feito nada. Esaú não tinha feito nada de errado para poder não ser escolhido, para ser preterido aqui. Por que isso aconteceu? Deus não está sendo injusto? E a resposta vem em seguida: de modo nenhum. E o segundo exemplo que nós veremos aqui, que comprova que Deus não é injusto e ele tem essa autonomia, essa liberdade, é o exemplo de Faraó. Nós conhecemos muito bem que Moisés vai várias vezes falar com ele: liberta o meu povo para a gente ir adorar a Deus. Várias vezes, repetidas vezes. E aí, nesse processo, é importante que você volte para ler essa história. Lê a história completa de como aconteceu o processo das pragas do Egito. O texto é muito claro em dizer que Deus endurece o coração de Faraó. Quando ele começa a ver o negócio desandando, na primeira praga ele fica durão, na segunda também, mas quando o negócio vai encaminhando, vai ficando um pouco mais duro, ele amolece, ele fica com medo, ele se quebranta e ele diz: vou liberar o povo. Só que Deus intervém e reverte aquela disposição do coração dele, endurecendo o coração dele. Isso acontece repetidas vezes, onde Deus mostra que a criatura, Paulo quer comprovar através desse exemplo, a criatura não influencia esse processo. Como é que ele ensina isso? Ele diz assim: não depende de quem quer e não depende de quem corre. Então, a nossa vontade não é suficiente para influenciar Deus nesse quesito da escolha soberana que ele faz. Sobre Faraó, ele afirma: terei misericórdia de quem eu tiver e eu endurecerei quem eu quiser. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E eu confesso que quando eu li com um pouco mais de atenção a narrativa de como aconteceu esse episódio das 10 pragas, a gente começa a ficar com pena de Faraó. Por mais que era um homem perverso, ele chega à conclusão de que ele precisava libertar o povo, mas Deus não deixa. Deus endurece o coração daquele homem porque ele tinha um propósito maior. Qual era o propósito que Deus tinha? Ele queria, através daquele episódio massacrador de destruição de todo o país e depois de todo o exército, do próprio Faraó, ele queria que o seu nome se tornasse conhecido. Ele queria ser glorificado em cima daquele ato, em cima daquela vitória sobre Faraó. E ao mesmo tempo que ele tem esse propósito de ter o seu nome reconhecido, engrandecido, glorificado, ele tinha um propósito de livrar o povo das algemas e também de punir aquele povo. E ele diz então: eu escolho. Do meu povo, eu escolhi ter misericórdia. De Faraó, eu escolhi não ter misericórdia. Decidi endurecer ele de propósito, para que ele não seguisse a recomendação de libertar meu povo, e então eu chegasse com força total, punindo e fazendo o meu nome engrandecido, conhecido na história. A criatura não influencia esse processo. A segunda objeção que Paulo quebra aqui é a seguinte: ok, se Deus é quem faz tudo isso, se o indivíduo só vai procurá-lo, só vai até ele, arrependido, quebrantado, se Deus amolecer o seu coração, se Deus derramar sobre ele a sua misericórdia, e é Deus também que endurece e mantém endurecido, em alguns casos, aqueles que não querem a oferta do evangelho, o que ele vai cobrar? Por que ele vai ficar aborrecido com essas pessoas? Porque se no final das contas é ele que é responsável por esses dois processos,
ele não tem o que fazer. O indivíduo não tem o que fazer. E nesse sentido, diante dessa objeção, ele não faz como fez na primeira. Ele diz: quem pode resistir à vontade se é assim que funcionam as coisas? Paulo diz: quem é você? Você que leu, você que ouviu sobre essa doutrina, quem é você para questionar o Deus poderoso, o Deus criador? Observe que nem Paulo tem um argumento, algo que explique essa forma de Deus de agir, o modus operandi da eleição, de como funciona esse processo que vai ser a introdução, vai ser a base da nossa salvação no fim das contas. Ele não tem, eu acredito que ele não tem uma explicação, ele não sabe explicar com detalhes por que é assim que funciona. E ele apenas nos coloca no nosso devido lugar. Quem somos nós para questionar se Deus quer fazer assim, se Deus quer fazer dessa forma e ainda punir esse indivíduo que não foi alvo da misericórdia, que não foi amolecido? Ele pode fazer. E o terceiro exemplo, a terceira ilustração que ele utiliza aqui é a ilustração do vaso. Ele coloca Deus na posição de um oleiro. E o oleiro, com barro na mão, faz o que quiser. Ele pode, com o mesmo barro, criar um pinico, que vai ser um objeto que nós podemos colocar um rótulo de desonra, vai receber fezes, urina, como também, desse mesmo barro, pode fazer um depósito para vinho, uma finalidade nobre, gloriosa, pode fazer uma taça, uma xícara, para um rei utilizar isso nas suas refeições. Ele pode fazer, ele é livre para fazer isso. E aqui nós aprendemos, nesse último exemplo, que Deus também é glorificado quando condena. Nós temos a percepção de que Deus só é exaltado, engrandecido, quando ele derrama sua misericórdia e perdoa pessoas. E sim, isso é o ápice, isso é a parte mais doce do Evangelho. Mas ele também é glorificado. Ele também é engrandecido quando nós olhamos, observe a história do Egito, nós olhamos ele com toda fúria, com toda justiça, ira, cólera, e nós ficamos encantados. É isso, é isso. Esse povo merecia, esse povo precisava ser punido sim, e é o que vai acontecer. Vai existir um contraste, de um lado pessoas serão salvas, enquanto de outro pessoas serão punidas. E nos dois cenários Deus será glorificado, nos dois cenários